Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre como construir um servidor de OCR. O que é o OCR? OCR, eu tenho vários outros vídeos que eu estou deixando aqui na descrição que eu estou falando a respeito. Falei sobre como fazer OCR a partir do celular. Aliás, eu dei 2 exemplos de como fazer isso. Fazer OCR no próprio Google Drive, fazer OCR utilizando software que acompanha o scanner. E nesse daqui a gente vai fazer o OCR, na verdade, como serviço em um servidor ou até mesmo numa estação de trabalho que você tem aí. OCR é uma tecnologia que permite você converter páginas digitalizadas, que são fotos de documentos que você digitalizou com o celular ou com o scanner. A gente consegue fazer com que isso se torne texto novamente, para que você possa editar ou que você possa fazer busca nesses documentos. Ou seja, você vai abrir ali um PDF no Adobe Reader, você vai poder encontrar um trecho de texto que você está procurando e não encontra. Você pode guardar esse documento, que seja num GED ou se não no próprio Google Drive, e depois você quer encontrar esse documento depois na busca do Google Drive a partir de um trecho do meio desse documento. O OCR faz isso por você. Meu nome é Fernando Júnior, eu sou da Neocognitiva e vamos colocar a mão na massa hoje de novo. Para construir o nosso servidor de OCR, eu estou utilizando um programa chamado OmniPage, esse cara aqui. Tá? Na verdade, não é nem o OmniPage em si, mas eu estou utilizando um módulo dele chamado OmniPage DocuDirect. Eu vou abrir esse cara aqui. O OmniPage, ele é uma ferramenta paga, tá? Ela não é gratuita como várias outras ferramentas que eu venho apresentando, mas você encontra ela disponível lá no site da Kofax, né, que comprou a Nuance, que era quem fabricava essa ferramenta. Conforme eu estou mostrando aqui na tela, você pode utilizar ela por um período gratuito durante 15 dias. Né? Aqui você vê que tem 14 dias sobrando, porque eu instalei essa ferramenta ontem. Mas aqui eu vou pedir para ele abrir, né, o OmniPage, aproveitando esse período de experiência, né, de trial, que se você tiver um trabalho pontual, né, você tem lá um grande volume de documentos, né, e você vai digitalizar isso daí tudo de uma vez, numa força-tarefa na sua empresa, você pode até utilizar o produto no modo trial, ele vai te atender, né? Você vai conseguir degustar, experimentar o produto, e se você acha que ele realmente te agrega valor para você, você pode vir adquirir ele. Eu entrei por curiosidade no site da Kofax e vi aqui que ele está custando hoje $499. Né? Se você realmente tem uma grande demanda de documentos, né? Se você tem, por exemplo, espalhados pela sua empresa ou pelas filiais da sua empresa, impressoras multifuncionais como essa, né? Que te ajudam, né? Te dão produtividade na hora de digitalizar documentos, se você tem vários scanners, né? Se você tem um grande volume de documentos para você fazer OCR neles, eu acho que compensa a aquisição desse produto, né? Em vídeos anteriores eu falei de outros produtos que você vai fazer isso meio que na mão, né? Então você teria que ter, digamos, um funcionário ou, nesse caso, funcionários, né? Se o seu volume for muito grande, né? Para ficar trabalhando, né? E realizando OCR de documentos. Aqui, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês, né? Como construir isso como um serviço num servidor que vai fazer tudo isso automaticamente para você, sem a necessidade da intervenção de um usuário, né, ou de um funcionário para que fique fazendo isso manualmente. O servidor, de maneira autônoma, vai fazer isso por você. Então vamos seguir em frente na construção, né, do nosso servidor. Então eu abri aqui esse módulo do OmniPage, o DocuDirect, e eu vou criar um novo fluxo de trabalho. Né, tem aqui Create Job. Ele vai perguntar que tipo de trabalho que eu tenho, né? Eu vou falar que eu vou monitorar uma pasta no meu computador. Então, eu configurei essa impressora para fazer digitalização para uma pasta no meu computador, né? E o OmniPage aqui, ele vai ficar monitorando essa pasta. Então, conforme entrar documentos nessa pasta, ele vai processar esses documentos, ele vai realizar o OCR de todas essas imagens digitalizadas e me entregar documentos pesquisáveis, PDFs pesquisáveis.
né? Então, se você está tendo alguma dificuldade, inclusive, para configurar uma multifuncional ou um scanner para digitalizar para uma pasta, eu gravei um outro vídeo, que também estou deixando aqui na descrição, no qual eu falo como criar um servidor FTP no seu computador, para que você configure a digitalização para pasta ou digitalização para um servidor FTP, tá bom? Eu acho que é um vídeo que vale a pena dar uma conferida, se você está tendo dificuldade. Vamos lá, eu vou escolher aqui o Folder Watching Job, que é o trabalho que vai ficar monitorando uma pasta. Eu vou dar um nome, né? Eu vou chamar aqui de PDF pesquisável. Vou avançar. Aqui eu escolho a pasta que eu quero monitorar. Naquele vídeo que eu mostrei como configurar o servidor FTP, eu criei uma pasta na minha área de trabalho chamada FTP, e dentro dessa pasta tem uma pasta de entrada. Eu vou escolher ela, tá? Essa pasta está aqui. E aqui eu escolho o tipo de arquivos que eu quero monitorar, o que eu quero que o fluxo capture durante o monitoramento. Aqui tem vários formatos de arquivos de imagem. Eu vou escolher, na verdade, PDF, porque eu vou jogar imagens digitalizadas em PDF nessa pasta. Então, escolhi aqui PDF. Então, o que cair de PDF nessa pasta de entrada, inclusive tem um arquivo aqui, eu vou excluir para ele não me atrapalhar. Tá, vou deixar ela vazia. O que cair de PDF nessa pasta, ele vai capturar e vai processar. Vou dar um OK aqui, vou marcar, né? Eu posso acrescentar várias pastas para que ele monitore, né? Aqui eu vou fazer com uma só, avançar. E aqui é o tempo, né? O horário que eu quero que o serviço ocorra. Eu quero que ele ocorra o tempo todo, ele vai ficar ali rodando em um servidor ou rodando numa estação de trabalho, né? E eu quero que no momento em que cair, né, independente do horário, né, no momento em que cair um arquivo digitalizado ali, ele já capture aquilo e processe na hora. Então, horário de início, né? Comece agora, ou seja, iniciou o servidor ou ligou a estação de trabalho, né? Esse serviço vai estar no ar, né? E o horário de encerramento eu vou deixar aqui, né, sem limite de tempo, para que ele fique fazendo o tempo todo. Se você quer deixar isso disponível apenas um período do dia, né? Se você quer que isso aqui aconteça de uma maneira recorrente, você tem outras opções aqui, tá? Mas eu vou deixar dessa maneira. Quando o trabalho estiver completado, eu vou marcar aqui para que ele apague os arquivos de entrada, para ele não ficar juntando lixo nessa pasta de entrada. E aqui eu vou escolher uma opção que é para ele executar o trabalho sem que ele apresente nenhum prompt, sem que ele me pergunte nada, né? Porque não vai ter ninguém para responder, né? Eu quero que ele fique lá como serviço, de uma maneira autônoma, sem que ele fique me fazendo perguntas ou sem que eu tenha que ficar clicando lá OK para ele fazer alguma coisa. Então ele vai rodar sem nenhum prompt. Vou aqui clicar em avançar. Beleza, aqui ele me pergunta se eu quero construir meu processo já baseado num workflow já existente ou fresh start. Então não tem nenhum workflow para me basear ou para utilizar ele como modelo ou template. Eu vou dar um fresh start aqui, né, começar do zero. E tá, ele vai capturar no lugar aqui que eu indiquei, né? Aqui eu tenho algumas opções para ele rotacionar o documento automaticamente. Se ele estava em retrato, ele vai converter para paisagem e vice-versa. Aqui ele tem opções para eliminar ruído ou manchas, né, ou marquinhas no documento, né, que não fazem parte dele. Tem opções para deskill. Deskill é eu tirar um envezamento. Se o scanner, por exemplo, puxou a página torta, né, essa opção ela serve para endireitar o documento. Autocrop, por exemplo, se eu tirei cópia de um documento, por exemplo, de um RG, né, que não ocupa toda a área de uma folha A4, eu posso fazer com que ele elimine as bordas em branco, que ele guarde só o conteúdo, só o documento, né? Essa opção é o que faz esse trabalho que faz essa opção, o autocrop, né? Limpar bordas, remover as marcas, né, de buraco de
de encadernamento, né, de fichário, e outras opções aqui, tá? Eu vou prosseguir, não vou mudar nada aqui. Que mais? Agora ele está me perguntando o processamento dessa imagem, né? Então eu vou reconhecer as imagens, vou realizar o OCR, né? E aqui ele me pergunta, né, otimizar o processo de OCR para precisão ou velocidade, né? Se eu quero que ele trabalhe mais rápido, eu vou escolher a opção Speed, né, velocidade. Se eu quero que ele seja mais preciso, né, eu vou colocar aqui essa opção para ele trabalhar com uma maior precisão. Preciso escolher a linguagem que eu quero que ele reconheça, né? Então ele está aqui otimizado para inglês e eu vou escolher também o português. Tá aqui, português Brasil. Por que isso? Isso serve para a forma como ele vai identificar os acentos ou como ele vai fazer as correções, às vezes, daquilo que a ferramenta de OCR às vezes tem dúvida, né? Às vezes você tem um documento que está meio apagado, que a qualidade da imagem não está muito boa, né? A ferramenta de OCR ela pode ter dúvidas, então uma palavra que ela achar que é mais parecida com aquela para o idioma português, ele vai converter aquilo para uma palavra em português, de acordo com o dicionário que ele tem aqui. Isso faz parte da engenharia do processo do OCR, tá? Você não precisa se preocupar com isso, mas precisa marcar, né, as linguagens que você trabalha, né, para que ele faça isso de maneira adequada. Aqui eu deixei português e inglês marcados porque às vezes eu digitalizo documentos em inglês e às vezes eu digitalizo documentos em português. Que mais, né? Procurar por links, acho que não precisa, né? Manter a cor, né, do texto e do fundo, né, usar as duas fontes PDF, tá bom, vou deixar dessa maneira aqui, vou prosseguir, e agora eu vou escolher como eu quero que ele salve o documento, que na verdade eu vou mudar para que ele salve o documento. Tem outros processamentos que eu posso fazer aqui, né, posso mandar para Dropbox, para Evernote, para e-mail, para SharePoint, né, aqui eu vou pedir para ele salvar, né. Eu vou pedir para ele salvar como texto, aqui eu posso escolher diversos formatos, possível, inclusive converter esse documento para Word, para Excel, se eu quiser, né? Eu vou converter para PDF pesquisável, conforme essa opção que eu estou escolhendo aqui, né? Nome do arquivo de saída, eu vou utilizar o mesmo padrão do nome do arquivo de entrada. Aqui eu consigo especificar um local para ser salvo. Vou escolher, né, ele está gravando aqui num lugar estranho. Eu vou colocar ali naquela pastinha FTP e eu vou criar uma pasta aqui dentro chamada saída. Beleza? Legal, quero que salve nesse lugar com um padrão de nomenclatura igual, né, aos arquivos de entrada. Eu acho que eu já posso dar um finish aqui. Tem uma opção que é bom marcar ela se você deixar isso daqui realmente rodando num servidor. Aqui em opções, você vai escolher tem uma opção que você precisa marcar, que é habilitar, né, o agente do OmniPage, né, na bandeja do sistema, na inicialização do sistema, ou seja, toda vez que você ligar o computador, né, ele já vai chamar e vai deixar de pé o OmniPage, ele vai deixar o OmniPage funcionando e já executando o fluxo, tá? Isso é uma forma de garantir que, caso o computador seja reiniciado, que ele seja reiniciado sem você ficar sabendo, sempre que esse servidor ou que essa estação de trabalho ela vai subir executando o fluxo, né, que estamos configurando aqui. Tá? Vou aplicar isso, ok. E aqui ele está dizendo que ele já está monitorando, tá? Então vamos lá. Aqui está minha pastinha de entrada. Eu vou, ao mesmo tempo, abrir a minha pasta de saída, né, dentro aqui do meu FTP. Vou colocar aqui a minha pasta de saída, pasta de entrada. Eu vou colocar o OmniPage aqui no meio dos dois para vocês verem, né, ele trabalhando. E vou ali na minha impressora fazer a digitalização. Peguei alguns documentos aqui. Vou colocar na bandeja de entrada da impressora. Deixa eu ver. Vou mandar para o atalho que eu já configurei aqui.
e vamos digitalizar. Perfeito. Está na pasta de entrada. Vamos aguardar o ManyPage. O ManyPage está dizendo que ele já está coletando. Já está processando. Já está salvando na pasta de saída e sumiu com o documento da pasta de entrada. E vou abrir aqui no navegador mesmo. Vamos lá. Legal, o documento está aí. Note que eu consigo passar o mouse, né, e selecionar documento. Ó, se eu copiar e mandar por ele abrir, por exemplo, um bloco de notas aqui, consigo colar esse texto que eu copiei. Ó. E se eu precisar pesquisar ele, né, uma palavra específica, por exemplo, eu acho que na segunda página tem um documento sobre uma lei. Digito aqui lei. E ele encontrou aqui, ó, lei. Inclusive tem 6 ocorrências, ó. Lei, 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 lei. Se eu procurar a palavra digital, para me levar para digitalização, aí, ó, digitalização, digital, digitalização, digital, e assim vai. Olha que bacana. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Está construído, né, o nosso servidor de OCR. Não é um bicho de 7 cabeças para montar. Depende sim da compra, da aquisição de um software, mas você pode experimentar, degustar ele, você pode baixar aqui gratuitamente do site da Kofax, né? Você vai poder utilizar ele gratuitamente durante 15 dias. Após esse período você vai ter que adquirir o software ou desinstalar ele. Tá? Mas eu acredito que, como eu falei já no início do vídeo, se você tiver um trabalho pontual, né, e uma coisa que você vai fazer uma força-tarefa para digitalizar, eu acho que você pode utilizar isso durante esse período, né? Se você achar que o software é bom, que ele agregou, que ele te ajudou, você compra, adquire a licença, senão você desinstala. Mas, como eu falei, para empresas que têm um grande volume, têm uma grande necessidade de realizar OCR e querem deixar isso disponível para múltiplos equipamentos multifuncionais como esse, você tem múltiplas impressoras como essa, né, espalhadas por filiais da empresa, eu acredito que o software ele vai te ajudar, vai te dar produtividade nesse trabalho, beleza? Se você curtiu o vídeo, se as coisas deram certo, se foi legal, você acha que esse vídeo agregou alguma coisa para você, peço que você, por favor, deixe seu like, que você se inscreva no canal, ative o sininho, todo esse papo de youtuber, porque você me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e você me ajuda também, ajuda o meu canal a crescer e a atingir mais pessoas, tá bom? Eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo até o final e vejo vocês no próximo vídeo.